Olá, este é um trabalho sobre sensores e sistemas de instrumentação voltados para pressão e nível, feitos pelo grupo composto por Gustavo Soares, Eros Carvalho, Nathan Felipe e por mim, Cibele Louise. Esse trabalho é para a disciplina de Instrumentação Industrial do curso de Engenharia Mecatrônica do Cefet-MG de Divinópolis. Primeiramente, falando sobre os tipos de sensores e dispositivos. Se tratando de sensores e dispositivos relacionados à pressão, tem-se como primeiro exemplo os manômetros, que consistem em dispositivos que fornecem uma indicação de pressão diferencial, como dado na equação 1. Então, na imagem expressa, tem-se a representação de um manômetro diferencial e de um barômetro, sendo um barômetro um manômetro diferencial com vácuo em uma extremidade e pressão atmosférica local na outra. Além dos manômetros, nós temos os transdutores de pressão, que fazem referência a corpos de prova que transformam variações de pressão em deslocamento, sendo alguns dos tipos de transdutores o tubo de Bourdon, o Foley e diagrama como expressos na imagem. Outro exemplo são os sensores de pressão, que em geral são classificados conforme a técnica usada na conversão mecânica da pressão em um sinal eletrônico proporcional, abrangendo assim diversos tipos, como capacitância variável, piezo resistivo, potenciométrico, piezoelétrico, relutância variável, ressonante, ótico, entre outros. Sendo os piezoresistivos os mais utilizados, como mostrado na imagem, cujo funcionamento é similar ao dos transdutores, baseados em membranas com extensômetros, porém menores e mais compactos. Bom, enquanto a medição de nível pode ser realizada com elementos resistivos, no caso de líquidos, condutores, com a instalação de fitas resistivas nas paredes do recipiente, como dado nessa figura, ou também pela deformação de um invólucro metálico ou por contatos elétricos magneticamente acoplados com uma boia. Além disso, é possível medir o nível a partir de sondas capacitivas, quando o recipiente é metálico e o líquido é isolante. Aí utiliza-se uma haste metálica e, se o líquido é condutor, usa-se uma haste recoberta de material isolante. Então, utilizando os certos sensores de pressão, é possível medir também o nível. O esquema abaixo da imagem, por exemplo, tem como objetivo fornecer uma indicação de peso da coluna de líquido, vista pelo sensor de pressão que está conectado ao fundo do recipiente por um tubo aberto em ambas as extremidades. A pressão corresponde a ρ, sendo ρ a massa específica, g a gravidade e h o nível. Então, calibra-se a indicação do sensor de pressão para indicar o nível, se essas grandezas forem constantes. Para medir o nível por sensores de pressão de recipientes fechados é um pouco mais complicado, porque a pressão no interior do recipiente pode aumentar devido a vários fatores, e a pressão vista pelo sensor não depende apenas do nível, sendo então necessário um sensor de pressão diferencial. Para alguns casos, usa-se uma célula de carga conectada a uma boia parcialmente submersa, que mede o nível a partir de uma indicação do empuxo. É possível utilizar também um borbulhador para medir o nível, alterando a pressão até aparecer bolhas na superfície do líquido, as quais vão indicar a pressão imposta pela manipulação da válvula, que será monitorada por um manômetro calibrado. Além disso, o ultrassom também pode ser usado para medir o nível por tempo de trânsito ou tempo de voo, porém, quando a superfície do líquido estiver em movimento, a medição é dificultada. E, por fim, quando se trata da medição de nível de sólidos, são necessários agitadores para homogeneizar o nível e também radares de ondas guiadas. Além disso, pode-se afixar as células de carga no silo ou no tanque para medir forma ou deformação e calibrar a indicação para nível, massa ou volume. Bom, agora com relação às explicações técnicas. Peguei dois exemplos para fazer algumas especificações de características técnicas. O primeiro é o manômetro standard de série 111 e 112.
para 100, 160 e 200 milímetros. As aplicações desse manômetro são de construção robusta, com configurações de montagens e larga variedade de escalas. Ele tem uma ótima precisão e repetibilidade, e estes manômetros atendem às exigências apresentadas pela maior parte das indústrias de precisão. E para processos químicos com fluidos agressivos ao latão, a montagem deve ser feita através de selo, diafragma ou externos em inox. As características técnicas desse instrumento são a caixa, que é feita em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi preta, o anel e flange em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi preta com diâmetro de 100 e 160 milímetros, o mecanismo e soquete do corpo em latão, o elemento sensor de Bourdon, ligas de cobre para pressão até 70 bar, aço inox também para pressões superiores. A soldagem em solda estanho para Bourdon em latão, solda prata para Bourdon em aço inox. Temperatura ambiente entre menos 20 a 60 graus Celsius, o fluido do processo de menos 20 a 60 graus Celsius e armazenamento de menos 40 a 70 graus Celsius. O ponteiro de alumínio balanceado e sem ajuste, o visor em vidro plano, o mostrador de alumínio fundo branco, a faixa de pressão, manômetro de 0,6 mil bar, o vacuômetro de vácuo 1 bar a 0 bar, o manovacuômetro do vácuo a 30 bar, a saída reta ou angular e uma questão opcional que seria o série 112, que tem enchimento com glicerina. Além desse exemplo, nós temos um transmissor de nível hidrostático piezo-resistivo, que os transmissores de nível série TNH aplicam-se à medição do nível de líquidos em reservatórios de qualquer tipo, com o diferencial da facilidade de instalação, bastando posicioná-lo internamente no fundo do reservatório. Opcionalmente, pode ser fornecido com revestimento PTFE, o que o torna quimicamente resistente à maioria dos produtos químicos e efluentes, mesmo agressivos. O seu princípio de funcionamento eles operam pelo princípio de Pascal, utilizam um elemento sensor piezo-resistivo que converte a pressão aplicada pela coluna de fluido em sinal elétrico, e esse sinal elétrico é amplificado, linearizado e disponibilizado em sinal padronizado por uma eletrônica de alta confiabilidade. É construída com componentes em SMD, possuem proteção contra surtos de tensão e corrente e cabo especial com compensação de pressão atmosférica. Suas aplicações são para leitura de profundidade e nível em reservatórios de qualquer tipo, medição de nível de água em poços artesianos, saneamento, controle de processos industriais, monitoração ambiental, indústria alimentícia, condomínios e geração e transmissão de energia. Tem como características técnicas essas listadas aqui, e como vantagens a compensação da pressão atmosférica, a facilidade de instalação suportada pelo próprio cabo, a faixa, unidade de medida e tipo de faixa e tipo de saída sob encomenda, a montagem compacta com invólucro em aço inoxidável, a possibilidade de selo para aplicações sanitárias, a baixa esterese e vida útil prolongada, o elemento piezo-resistivo sem desgaste mecânico, imunidade a ruídos e interferências eletromagnéticas, e é uma fabricação nacional. Olá, meu nome é Eros. Agora eu vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens de sensores de pressão. Quando você pensa em vantagens e desvantagens, o termo é muito estranho assim quando você pensa em um sensor de pressão, visto que a desvantagem seria você não estar usando um sensor de pressão no seu sistema, né? Mas eu interpretei o que seria vantagens e desvantagens como talvez o momento em que dá para aplicar tipos diferentes de sensores de pressão. Por exemplo, o tubo de Bourdon. As desvantagens do uso dele por exemplo, se tiver muito calor, porque ele é não linear. O calor interfere muito
na deformação dele, né? Então muda o valor da pressão lido. Mas assim, se você não tiver um sensor para usar, você vai ter que usar o turbo de Bourdon, né? Além disso, ele mede entre 30 e 25 mil PSI, né? O que seria uma desvantagem dele, então? Na verdade, a desvantagem dele seria uma não aplicação. Ele não é aplicável para pressões menores do que 30 PSI, né? Ele é aplicado para pressões muito maiores. Agora, o segundo aqui, eu estou falando sobre o Foley. O Foley, ele pode medir de 0,5 até 30 PSI, ou seja, ele possui, tipo assim, ele consegue medir pressões que o tubo de Bourbon não consegue medir, mas em compensação ele mede muito menos pressões, né? O tubo de Bourbon mede de 30 até 25 mil, o Foley mede de 0,5 a 30 PSI. E por último, o diafragma, por exemplo, eles são sensores muito bons, muito poderosos, tem um range muito grande também. Mas assim como todo sensor, deve se preocupar porque, por exemplo, esses sensores, dependendo do caso, tem uma dinâmica, né, a ser considerada, feito com capacitor e etc. Os outros também podem ter uma dinâmica, dependendo da forma que é montado. Então, eu diria que uma desvantagem de qualquer um desses três tipos de sensores é como é a instalação mecânica e elétrica dele, porque, por exemplo, se você estiver usando transmissão por via de pressão, via algum tipo de chave mecânico, etc., pode ser que você tenha um atraso. É só você considerar bem o atraso, né? Então, acho que essas são as vantagens e desvantagens dos sensores. Está mais relacionado ao momento em que você deve aplicar eles. Olá, aqui é o Eros de novo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma aplicação de um sensor de pressão. A gente escolheu esse sensor de pressão aqui, que é o PSE 550. Ele mede variações manométricas de 0 a 2 kPa, né, com um erro de mais ou menos 1%. E a saída dele, a curva de calibração dele é dada por essa curva aqui da direita, né, que para uma pressão de 0 a 2 kPa, a saída de tensão desse sensor é de 1 a 5 volts, né. Caso alguém queira mais alguma informação, tipo assim, isso aqui foi a simulação que a gente fez no Tinkercad, eu vou mostrar a simulação, porque por aqui é meio que inútil, né, mas caso alguém queira saber um pouco mais sobre ele, aqui está o datasheet desse sensor, né, aqui tem vários dados sobre ele, tem as aplicações dele, de nível de líquido, etc. Mostra aqui as especificações dele, ele funciona opera em pressões de menos 50 até 50 kPa, a pressão de prova dele é 65 kPa, e aqui alguns outros dados. E aqui foram as curvas de calibração que a gente usou, usamos essa curva aqui de tensão, tirada do site do próprio datasheet do sensor, conceitos físicos e etc. Agora vamos para a simulação em si, né? Para simular o sensor, como nós não tínhamos como fazer a simulação física, escolhemos usar o Tinkercad mesmo, e para a entrada em tensão que o sensor deveria fornecer, a gente usou um potenciômetro, e basicamente a gente fez um divisor de tensão, né, com duas resistências iguais, significa que a tensão máxima que o Arduino vai receber é de 2,5 volts, né. Pensando nisso, quando a gente fez o código aqui, aqui tem a montagem da reta, né? Tipo assim, da reta de calibração inicialmente. Então o A é calculado como variação de Y sobre variação de X. Dada essa curva de calibração aqui. Cadê a curva de calibração? Aqui. Dada a curva de calibração aqui que a gente usou, 5 menos 1 dividido por 2, né? A gente encontrou o valor do coeficiente linear. Encontrou o valor do B, que é o valor que ele corta o eixo aqui. Beleza. Aqui a gente está fazendo um setup normal. Declaração de alguns outros variáveis, a pressão. E aqui a gente está fazendo a leitura dos nossos 2,5 volts, né? Para que a gente usasse todo o potencial do Arduino, a gente multiplicou, deu um ganho aqui, né? Para aumentar a resolução, deu um ganho de 2 aqui, então o valor de entrada está indo até 1024, né? No final das contas, ele lê de 0 a 1024. E aqui a gente está fazendo uma conversão dele para um valor em tensão. Depois, nós pegamos a equação y igual a x mais b que a gente obteve dessa reta aqui e isolou o x, porque o valor da pressão está no eixo x. Quando a gente isolou o x, foi essa equação aqui que a gente encontrou. Fizemos uma saturação aqui, né, para quando o valor de leitura fosse 0, a pressão não desse um valor errado. A saturação dele aqui, quando o valor de pressão é 0, o valor de tensão medida é 1, tem que ser 0, né, quando for menor que 0 o valor da pressão, no caso, o valor da tensão tem que ser 1. Fizemos a saturação, tranquilo. E aqui a gente está plotando os resultados que a gente obteve mesmo, né? Então, vamos supor,
Caso o valor analógico de tensão seja 5, assim como diz na curva, o valor de pressão é 2 kPa. Não botei as unidades, né, mas tudo bem. E aqui esse valor analógico, na verdade, é o valor de tensão. Então, se a gente mexe no potenciômetro e estiver chegando aqui, por exemplo, um valor de tensão de 3,33 volts, vai ter uma pressão de 1,17 kPa. Se estiver chegando uma tensão de 2,19, o valor da pressão vai ser 0,59. Tudo seguindo a lei da linearização ali que a gente fez, né? E aqui, quando o valor analógico de tensão for 1, a pressão vai ser 0. Beleza. O valor da tensão for 1, né? Então, beleza. É basicamente isso aqui, o funcionamento desse sensor. Bom, o princípio de funcionamento e instrumentação de sensores de pressão varia absurdamente de acordo com o tipo de sensor de pressão utilizado. Devido a este fato, optamos por dividir os sensores por tipos, dentre os tipos mais utilizados, e explicar o funcionamento detalhado de cada um deles. Primeiramente, optamos por falar sobre os sensores de pressão piezoresistivos. Estes sensores são os mais utilizados em meio industrial e podemos dizer que eles se assemelham muito com transdutores embasados em membranas com extensômetros, diga-se de passagem. Estes sensores, de tempos em tempos, ou melhor dizendo, periodicamente, entram em contato com a pressão da atmosfera. Essa pressão da atmosfera é aferida como uma pressão padrão, e de tempos em tempos ela é tratada como pressão referência. Dessa forma é analisado o delta da pressão aferida, ou seja, a variação. Nas figuras em tela nós podemos ver o esquemático do sensor piezoresistivo. Em segundo plano, vamos tratar sobre os sensores de pressão diferencial. Os sensores de pressão diferencial são muito utilizados também na indústria. E basicamente eles são constituídos de células, que basicamente são, essas células capacitivas são duas paredes de metal, e entre essas paredes há um diafragma central. O que seria esse diafragma central? Seria um espaço oval, parecido com um grão de arroz, nas suas devidas proporções. E esse diafragma ele é movimentado de acordo com a movimentação das paredes. Ou seja, quanto mais uma parede se move, mais o diafragma se move também. Com esse movimento, a capacitância de um dos dois lados é alterada. Na verdade, é transferida de um lado para o outro. Essa transferência de capacitância é medida e essa medição indica a pressão aferida pelo sensor de pressão diferencial. Em terceiro plano, vamos falar sobre os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos, diferentemente dos anteriores, são compostos de materiais semicondutores. Dentre os semicondutores utilizados, foi verificado que o mais utilizado trata-se do silício, não somente pela sua abundância e facilidade de encontrar, mas pela sua usabilidade. Nota-se que o sensor capacitivo tem grande semelhança com o sensor piezoresitivo. Nós podemos notar que
os sensores capacitivos, eles são menos utilizados em aplicações que existam a necessidade de medições altas. Ele é mais aconselhável para medições baixas. Por fim, trataremos do último sensor dentre os mais utilizados em meio industrial. Estes são os sensores piezoelétricos. A nomenclatura piezoelétrico vem da presença de um cristal que é piezoelétrico e é o principal componente do sensor piezoelétrico. Esse sensor utiliza como elemento medidor a pressão que é verificada no líquido de preenchimento, muito parecido com o sensor diferencial no modo de aferição. Nas figuras esquemáticas na tela é bem fácil de visualizar como funcionam os sensores piezoelétricos. Basicamente é assim que funcionam os 4 principais sensores utilizados em meio industrial. Olá, eu sou Nathan Almeida e eu vou falar um pouco dos exemplos e aplicações da indústria desse tipo de sensor que nós estamos falando. A aplicação ela é principalmente em equipamentos hidráulicos e pneumáticos. A mais convencional, as mais básicas de se pensar é para a medição de nível, tanto em tubo aberto quanto em tubo fechado. E se você conhece a densidade do fluido que você está trabalhando, você pode também medir volume ou massa. E a menos convencional é para a medição de vazão. E é dessa que a gente vai trabalhar, explicar um pouco mais de como funciona, que ela é mais comum em tubo de pitot ou placa de orifício. Na placa de orifício, nós temos o seguinte, nós temos um tubo com passagem do fluido. Aqui nós vamos ter um orifício, que nem mostrado nessa imagem aqui. Considerando a conservação da massa, então nós vamos ter uma variação de pressão aqui que vai ser medida pelo nosso sensor. Se a gente conhecer as variações de altura do tubo, nós podemos aplicar as equações de Bernoulli e nós vamos descobrir a velocidade do fluido e, por consequência, a vazão. Já por tubo de pitot, é um tubo assim. O seu mecanismo é dado desta forma aqui, em que nós vamos ter uma entrada paralela ao fluido, e outras 2 entradas perpendiculares ao sentido de deslocamento do fluido. Assim, por essas daqui, nós vamos conseguir medir a pressão no exterior. Por aqui, nós conseguimos medir a pressão com que o fluido está passando no tubo. Então, o mecanismo ele mede a variação de pressão. E por essa variação de pressão, a gente consegue, mais uma vez, medir a velocidade do fluido. É muito comum em aviões. Medir a velocidade do avião através da velocidade do ar que está passando por aqui e tal, ou a velocidade do próprio fluido, se vai vir uma turbulência e tal.